E aí, quando eu comecei a usar, foi muito rápido para eu olhar e dizer assim, cara, o meu trabalho como educador financeiro, que era uma das principais áreas que eu atuava na época, ele tá ferrado. Por isso que eu falo assim que hoje a maioria das pessoas são o cavalo amarrado na cadeira de plástico. Elas acham que elas têm alguma barreira ali para conseguir o que elas querem, mas elas não têm. Se ela de fato sentar na frente da ferramenta e começar a usar, ela vai ver que é muito mais fácil do que ela imagina e ela vai se arrepender de não ter usado antes. Eu acredito que sim, vai ter desemprego, sim que as pessoas vão ter que transicionar, só que é tudo uma grande questão de tempo e como isso vai acontecer. Entendeu? Então, por exemplo, música. É um mercado que tá ferrado, assim, na minha opinião. Por quê? Você pega ferramentas como a Suno AI e ela cria música em 10 segundos, 15 segundos. Aí sabe o que está acontecendo? Saiu na notícia no podcast essa semana. O Deezer, uma plataforma ali das maiores de streaming de música, já tem praticamente 20% de músicas ali totalmente geradas por IA. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Um podcast que traz histórias maravilhosas com insights extremamente inspiradores para a sua carreira e para os seus negócios também. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito relevante nos dias atuais, que é sobre inteligência artificial, carreira e finanças. Então são temas bem interessantes. Antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, que é uma pessoa super especial e expert no assunto, já que o tema é inteligência artificial, vamos falar da inteligência artificial dos aparelhos auditivos do espaço da audição. O espaço da audição tem uma tecnologia super avançada, inteligência artificial para entender exatamente o tipo de ambiente que você se encontra e se adaptar totalmente e automaticamente à sua rotina, trazendo a melhor qualidade sonora para você. Então, invista num aparelho auditivo de qualidade. E sabe o que é melhor? Aparelho tecnológico não precisa ser caro. O Espaço da Audição tem os melhores preços do mercado e as melhores condições. Agende um horário com um dos nossos especialistas e conheça mais sobre essa nova tecnologia que o Espaço da Audição trouxe especialmente para você. www.espaçodaudição.com.br. E hoje trouxemos aqui o Danilo Gatto, que é um especialista no tema, professor de inteligência artificial pela Fundação Getúlio Vargas, consultor de IA generativa para negócios, fundador da comunidade Profissionais do Futuro e autor de um livro também, Aprenda a Investir o Seu Dinheiro. Então vamos falar muito sobre isso. Seja muito bem-vindo, Danilo. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Então são temas aí que realmente são muito relevantes atualmente, né? Eu até brinco que essa questão de ser especialista em IA é um título muito efêmero, porque se você não continuar se capacitando, você nem... Na verdade, assim, é muito difícil ser especialista de fato em IA, né? Você acaba sendo uma pessoa que atua bastante com isso no dia a dia e isso acaba te trazendo um pouco de experiência aí para aplicar, né? Então, e é um grande desafio. Então a gente vai falar bastante aí como trazer essa tecnologia para o dia a dia das empresas e profissionais. E avança tão rápido, né? Porque eu comecei a fazer o meu MBA em inteligência artificial. Um ano depois eu falo assim, nossa, o que eu aprendi já está totalmente defasado. Então é um estudo frequente, né? Recorrente. Não, a gente está numa aceleração de tecnologia que, por exemplo, eu dou aula na FGV, como você falou. Hoje eu não conseguiria montar uma ementa de um curso de 5 anos. É impossível. Tanto que eu acho que existe uma grande tendência de que as universidades e afins vão ter que se adaptar bastante nos próximos anos, porque vai precisar ser talvez muito mais modular, muito mais dinâmico, né, a cada ano que passa. Porque, por exemplo, vamos lá, uma faculdade de publicidade. Até talvez ano passado ou 2 anos atrás não se falava em inteligência artificial. Hoje em dia tem que fazer parte, né? Você usar ferramentas como o ChatGPT da vida ou outras para você usá-las ali para melhorar, né? Como uma ferramenta de criatividade, uma ferramenta de aprimorar o conteúdo que você cria, entendeu? E assim como hoje a gente está falando disso, daqui a um ano provavelmente vai ter alguma outra tecnologia que É. hoje a gente nem sabe qual é e que já vai mudar completamente também e que, enfim, então torna um grande desafio. Eu acho que essa parte de educação, principalmente, é uma área que vai ter que se adaptar bastante, aí tem muitas mudanças nos próximos anos. O que é bacana do podcast é que a gente vai entrevistando vários especialistas e o tempo vai passando e a gente vai vendo como que era na ocasião, o que que era a novidade, né? E quanto tempo Perfeito, e levou, né? muda, Então viu? a gente constrói essa linha do tempo também. Perfeito. Mas fala um pouquinho sobre a sua formação e como você se interessou tanto ali por inteligência artificial. Afinal de contas, a gente sabe que é uma tecnologia que já existe há muito tempo, mas de certa forma deu um boom, né, no dia a dia das pessoas, o que eu vou fazer com isso.
a partir do lançamento do ChatGPT, né? Perfeito. Então, eu sempre gosto aqui de fazer essa diferenciação entre a inteligência artificial clássica e a inteligência artificial generativa, porque são duas áreas assim que, embora uma dependa da outra, então a generativa depende ali da clássica, né, para criar o seu sistema, seus algoritmos, o uso delas acaba sendo uma coisa completamente diferente. Então, não necessariamente alguém que era especialista na IA clássica é alguém que sabe usufruir e aplicar as ferramentas de IA generativa, não necessariamente. Então, isso é uma coisa muito importante. Essa área, de fato, né, de uso de ferramentas de IA generativa, ela começou com o ChatGPT. Tá? Então é uma área muito nova, que ela tem basicamente 2 anos e meio. E eu acabei dando a sorte de pegá-la desde o início. Então, até respondendo a sua pergunta, eu sou formado hoje em design. Tá? Então, trabalhei muito com isso, a parte de criação como um todo, marketing digital, atuei muitos anos nessa área, fui gerente de agência que tinha contas aí de multinacionais. E depois eu acabei indo um pouco para a área comercial, que era uma área que eu estava me identificando bastante. E aí foi quando eu estava na área comercial que eu fui levado para trabalhar com finanças. Então, trabalhei com investimentos, seguro, planejamento financeiro. E lá que eu comecei, inclusive, o meu trabalho em redes sociais em 2019. Eu tinha um canal chamado Finanças em Desenho. E aí, como eu era designer, eu sabia desenhar, eu sempre gostei de desenhar, eu usava isso como um diferencial de conteúdo para poder trazer esses conceitos de finanças, né, que assustam muita gente de forma mais simples. Exato. E estava indo super bem. Inclusive, eu falo assim que o meu canal estava numa crescente muito boa. Então, eu escrevi esse livro que você falou aí, do Aprenda a Investir Seu Dinheiro. Eu tive a honra, né, de ter o Gustavo Cerbasi escrevendo o prefácio dele. Então, estava numa crescente no mercado financeiro também. Então, era 2022, eu estava cheio de planos para 2023 para ter ainda mais resultado aí no mercado financeiro. Só que aí foi quando eu estava estudando para uma certificação chamada CFP, que é uma certificação super chata de tirar aí no mercado financeiro internacional, tem um assunto bem extenso, a prova é muito difícil. Eu acabei me deparando com o ChatGPT num fórum assim, né, de estudos, o pessoal falando, ó, essa ferramenta aqui nova e tal, muito boa para estudar. Aí eu falei, deixa eu ver qual é. E aí foi quando eu acessei o site a primeira vez, então o ChatGPT foi criado dia 30 de novembro de 22, no dia 5 de dezembro eu estava com a minha conta criada nele. E aí, quando eu comecei a usar, foi muito rápido para eu olhar e dizer assim, cara, o meu trabalho como educador financeiro, que era uma das principais áreas que eu atuava na época, que é ensinar as pessoas a investir, montar carteira de investimento, ele tá ferrado. Porque o chat GPT explica as coisas muito bem, às vezes melhor do que eu. E outra coisa, né? Você vai ter ele daqui a pouco, eu só projetei rapidamente. Falei, cara, isso aqui, daqui a poucos anos vai estar em qualquer aplicativo de finanças, de banco. Você vai entrar lá, vai ter um desse lá te dizendo o que é tesouro direto, o que são ações, te ensinando a montar uma carteira de investimento. Por que vão precisar de mim? Por que vão precisar pagar o Danilo para ensinar finanças, sabe? Aí na hora eu falei, cara, eu estou numa área que nesse exato momento acabou de indicar para baixo, né? Eu não sei quanto tempo ela vai ter de sobrevida, mas eu acho que o educador financeiro é um cara que vai ter uma demanda muito reduzida aí, já está tendo, na minha opinião, nos próximos anos. E aí eu tinha duas opções. Uma, forçar a barra e dizer assim, ah, cara, vou continuar na área de finanças e vou tentar achar ali uma forma de usar IA. E a outra é, eu sou de criatividade, de criação, né? Tanto que eu era de design, já fui músico profissional também. E aí eu vi na IA generativa, né, que é a IA que gera, que cria coisas, um assunto que eu estava me apaixonando, assim, que eu comecei a estudar, comecei a achar incrível, ver o quanto isso ia mudar o mundo, e eu me interessava muito por ele. Falei, cara, quer saber? Então eu vou tentar ser um dos pioneiros dessa área. Vou começar desde agora já a atuar com isso e, e mudar, fazer uma transição realmente. E foi o que eu fiz, né? Só que aí eu quis que o meu diferencial fosse trazer aplicação prática, real. Falei, eu não queria ser um teórico, que ia ficar estudando um monte de coisa e, sabe, E não não. saber fazer nada, Exatamente, eu né? queria fazer. Eu queria tudo que eu via, por exemplo, eu comecei a acompanhar nos primórdios, assim, influenciador hoje americano tem 700 mil seguidores, eu peguei lá, tinha 10 mil, entendeu? Então foi bem no ensino assim mesmo. E aí tudo que eu via as pessoas fazerem, casos de uso de profissionais, de empresas, eu já queria eu mesmo replicar. Então eu vi um cara escrevendo um livro, eu falei, vou escrever também. Eu escrevi um livro com IA em 24 horas, né? Primeiro livro escrito sem IA. Levei quase um ano para escrever. E com IA eu fiz um de finanças ali que foi em 24 horas. Inclusive mostrei pro Gustavo e tive um feedback ali sensacional de que para a forma que ele tinha sido feita, estava muito bom assim, que ele disse que estava muito bem escrito, muito bem feito, melhor que a maioria das coisas que ele às vezes via. Então eu pensei, putz, cara, imagina isso realmente com foco, né, com dedicação, você ali passar meses, talvez usando a IA como uma ferramenta criativa. E de lá pra cá, eu fui totalmente generalista. Todas as áreas assim que apareciam coisas, eu ia lá, aprendia, aplicava. E eu acabei desde o início tendo uma experiência bem interessante, porque nesse primeiro mês logo, praticamente, que eu comecei, que eu mudei de conteúdo, que foi em janeiro, né, um mês depois, eu tinha esse canal de finanças, eu montei um grupo com vários empresários, influenciadores de finanças. Falei, galera, vocês estão vendo inteligência artificial? Vamos começar a falar disso, é importante e Vamos tal. debater, né? Aí joguei todo mundo lá, e aí eu ficava movimentando o grupo com os meus testes, entendeu? Então,
Pô, escrevi um livro, olha aqui, pessoal, olha esse vídeo que eu fiz, olha aqui, ó, análise de dados, ó, criei um conteúdo, criei uma apresentação. Aí o pessoal começou a ver que eu tava fazendo muita coisa, que aquilo lá tava ficando legal, e começaram já a me chamar, já nesse mês mesmo. Danilo, você não quer vir aqui na empresa tomar um café, cara, pra gente ver como é Já que pode foram aplicar surgindo aqui? E aí oportunidades, eu, né? foi sem querer, não era a minha intenção, mas foi sem querer. Por verem eu fazendo, eu aplicando, começaram a me chamar. E aí de lá pra cá eu comecei a atuar, de fato, como um consultor de inteligência artificial generativa para empresas focado em resultado, em uso de ferramenta realmente para ter mais resultados. E foi o que eu vim fazendo, né? Então, em pouco tempo, eu acabei abandonando também totalmente o que eu fazia ali no mercado financeiro e hoje eu faço 100% isso. E agora, com a ascensão que está tendo aí a generativa, tá todo mundo levando muito mais a sério do que levava 2 anos e meio atrás, entendeu? Aí acabou que eu me posicionei de uma forma muito legal, assim, tô tendo oportunidade de trabalhar com empresas bem relevantes em trazer esse tipo de conhecimento. O que é legal é que, assim, o primeiro contato que você teve com o ChatGPT, eu acho que foi aquele espanto, como a maioria Totalmente. das pessoas que acessaram pela primeira vez. Falou, o que que é isso, né? Que perfeição é essa? E aí você começa a idealizar uma série de coisas. Mas também esse processo de conhecer a aplicação não é fácil, principalmente para quem não vem da área de programação, né? Porque é, hoje existem muitas ferramentas que, para quem ainda entende de programação, ainda é um grande facilitador, mas ainda é uma grande barreira. Até porque na generativa você tem que construir um bom prompt, né? Eu acho que esse que é o grande segredo de tudo. E muitas dessas ferramentas a gente vê que ela tem uma maior eficiência ainda também na língua inglesa, que também acaba não sendo o forte do nosso país, né? Então, como que você enxerga hoje os desafios de toda a população como um todo usufruírem e potencializarem as ferramentas generativas ao máximo? Perfeito. Eu acho que isso, na minha opinião, é praticamente uma barreira invisível. Porque o que que acontece? É, Não sei se você já viu aquela foto do cavalo gigante amarrado numa cadeira de plástico, assim, que aí ele não acha que ele tá preso, entendeu? É mais ou menos assim que eu enxergo. Porque o que acontece? Eu tenho noção de programação. Eu fui desenvolvedor front-end, né? Não era o back-end, que é o desenvolvedor do sistema, mas eu fazia site, por exemplo. Então você acaba se familiarizando com alguns termos. E eu pouquíssimas vezes tive que usar esse tipo de conhecimento. E muito pelo contrário, a IA está fugindo disso. Tá chegando uma nova vertente chamada Vibe Coding, né? Tinha já o No Coding, que é Uhum. praticamente você não programar nada. Você falar para a IA o que você quer, ela vai lá, programa para você e você só usa e ela te ensina como usar. E está tendo resultados bem promissores. Óbvio que você não vai conseguir programar um e-commerce, sabe, um sistema e vender por aí, tem gente que está tentando, mas para casos mais simples e para uso próprio funciona perfeitamente bem. Então o que eu estou percebendo, a IA ela está fugindo de um uso técnico muito complexo. Ela está ficando cada vez mais fácil. Até a própria questão do prompt está passando por isso. Então, por exemplo, tinha uma IA de imagem, tem na verdade, né, chamada Midjourney, que é uma das mais Uhum. famosas, e lá quando eu comecei, em dezembro de 23, com ela, para você ter uma imagem bonita, você tinha que fazer um prompt de É, 2 metros, assim, sabe? muito Com detalhe, detalhado. câmera, lente, sei lá o que, gerava uma imagem ok. Hoje, se você escrever assim, uma mulher tomando café, ele gera uma imagem incrível. E aí a mesma coisa para o chat GPT. Antigamente você tinha que ser muito mais específico com os prompts que você criava para ter resultado. E hoje em dia, dependendo de como você coloca ele, o próprio GPT, ou seja lá qual for o LLM que você está usando, vai te perguntar de volta alguma coisa. Então, por exemplo, eles colocaram uma ferramenta lá chamada Deep Research, que faz pesquisa na internet que é incrível, assim, parece uma pesquisa acadêmica, ela faz ali em meia hora, te devolve um relatório de 20 páginas, é sensacional. E aí quando você pede para ela, por exemplo, pesquise para mim os principais casos de uso práticos de IA generativa no setor de varejo em 2024. Ela não pesquisa de primeira, ela volta e fala assim, legal, Danilo, mas para fazer uma pesquisa melhor, você quer apenas do Brasil ou internacional? Você quer do varejo digital ou Ele digital? já faz Entendeu? Ela esse te faz as perguntas que ela questionamento. precisa. Aí você responde e fala, agora eu entendi, vamos lá. E isso tem acontecido bastante. As próprias ferramentas estão facilitando cada vez mais a criação. As ferramentas de criação de agentes de IA via prompt antes, você tinha que ir lá e escrever e ficar testando e voltando. Muitas delas agora estão colocando sistemas que é praticamente um agente que te ajuda a criar o próprio prompt. Entendeu? Então você fala assim, eu tô querendo um para ser atendimento de WhatsApp. Aí fala, que legal, então vamos lá, deixa eu te ajudar. Sua loja de quê? Qual que horas ela funciona? Ela começa a ficar te perguntando as coisas e aí ela vai montando o prompt para você. Então até isso tá ficando muito fácil. Por isso que eu falo assim que hoje a maioria das pessoas são o cavalo amarrado na cadeira de plástico. Elas acham que elas têm alguma barreira ali para conseguir o que elas querem, mas elas não têm. Se ela de fato sentar na frente da ferramenta e começar a usar, ela vai ver que é muito mais fácil do que ela imagina e ela vai se arrepender de não ter usado antes. É, Várias empresas que eu fui lá, tanto que eu falo que a forma de você conscientizar as pessoas da inteligência artificial não é falando sobre ela, é mostrando para elas na prática a ferramenta funcionando. Então, quando eu faço palestra, em evento, workshop, é,
eu não fico assim, porque a IA não. Eu falo, ó, aqui galera, pá, abre o chat GPT, Prática, né? começa a usar, abre uma outra ferramenta, coloca, aí pega uma de apresentação, por exemplo, a Gama, que é uma ferramenta sensacional. Você vai lá e fala, olha, escreve aqui, faça uma apresentação sobre tal coisa. Ela vai lá e começa a fazer em 20 segundos. As pessoas começam a ficar tipo, cara, eu não sabia que tava nesse nível, entendeu? Você cria uma música em 10 segundos, sabe? Só escrevendo um texto qualquer. Aí as pessoas chegam e começam a ter coragem de testar. E quando elas vão e testam e elas veem que funciona, aí muitas delas já pegam ali e começam a usar, entendeu? Então por isso que eu falo que é muito mais uma falta de conhecimento de fato, né? Da simplicidade que é usar, do que realmente um conhecimento técnico, uma barreira de entrada assim que vai exigir da pessoa muitas horas, enfim. E esse testar é viciante, né? Totalmente, totalmente. Cara, você começa a não querer mais viver sem. Tudo que você faz na tua vida, você começa como é que eu posso dizer? Usar a IA porque facilita muito. Por exemplo, eu tive um problema hoje, né? Eu percebi que eu estava desde sexta-feira sem receber e-mail. Aí eu fiquei assim, falei, cara, o que aconteceu com o meu e-mail? Será que foi o feriado? Aí eu achei estranho, assim, né? Porque eu sempre recebi algum e-mail. Aí eu tentei me mandar um e-mail e não aconteceu nada. Eu mandei pra mim mesmo de outro e-mail, não chegou. Aí eu fiquei assim, um cliente tinha mandado e-mail, não tinha chegado também. Eu falei, cara, o que aconteceu? Aí eu tava ali pensando, não viu nenhuma mensagem de erro nem nada. Eu falei, o que pode ser? Aí eu, já sei. ChatGPT, seguinte, eu tô há 5 dias sem receber e-mail, blá, 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 blá. Aí ele falou assim, olha, na maioria dos casos, isso daí significa que seu domínio expirou. Aí eu falei, deixa eu olhar. Aí quando eu fui ver, tinha um e-mail que eu tinha recebido dias atrás falando que meu domínio tinha sido congelado, porque normalmente eu compro por 2 anos, né? Aí você Você esquece, entendeu? esquece. Aí daqui a pouco quando eu vi que tinha congelado, eu não tinha prestado atenção, aí eu fui lá, apaguei e voltou a funcionar normal. E eu não sei quanto tempo eu demoraria pesquisando isso, sabe? Até que no Google, né? Google, e-mail, parei de receber, aí achar fórum, sabe? Vídeo no Ia YouTube. levar um Parou de receber tempão. e-mail, vem. Porra, ia passar 1 hora ali, sabe? Até entender. E o ChatGPT em 2 segundos me disse qual era o problema e resolveu pra mim, né? Paguei e acabou. Tá? Então, as pessoas começam a perceber o quanto a IA traz resultados, e é por isso que eu falo, não é para uma atividade específica, é para sua vida, entendeu? Você tem que mudar a cabeça para essa cabeça de IA, porque tem muita gente que fica assim, mas eu estou usando para trabalho. Eu falei, não usa só para trabalho, cara, usa para É tudo, pra para sua tudo, vida, para exato. cronograma, para lista de compra, para qualquer coisa, é um assistente pessoal e vai ficar cada vez mais, entendeu? Então, e aí, talvez o maior conhecimento não é necessariamente a melhor forma de usar a IA, mas conhecer as limitações dela. E você conhece as limitações na prática, usando no dia a dia. Você começa a ver que tem certas coisas que você pede que ela se enrola, tem um jeito ali de pedir que dá certo, outro que dá errado, entendeu? Certos temas que ela não quer falar. Isso você vai pegando convivência. Isso é muito intuitivo, entendeu? Sem E é isso dúvida. que as pessoas deviam estar fazendo mais do que, às vezes, estar muito focada num curso de engenharia de prompt, que isso acaba sendo trivial. Eu, por exemplo, hoje, na maioria das vezes que eu falo com um chat GPT, que não seja para construir um agente, né? Para construir um agente, você saber engenharia de prompt é muito importante. Eu falo no modo ditado. Eu literalmente ligo ele, saio falando do contexto, explico o que eu estou querendo e tal, ele vai lá e me E já responde, cria, entendeu? já. O chat GPT, para eu parar para montar um prompt estruturado no dia a dia, assim, raríssimo, É que entendeu? no começo No começo você dependia vai, muito disso. exatamente. Hoje em dia já está muito mais simples. Então, é por isso que eu estou falando, assim, que eu percebo que é uma questão de usar. Quem usa vicia, como você falou, e aí perde o medo. Eu lembro que lá na minha empresa eu fui o primeiro a utilizar inteligência artificial, o ChatGPT, comecei por lá também. E aí eu fiquei tão encantado que eu chamei todo mundo para ver. Chamei todo mundo da minha sala. Veja isso, pergunta isso. E ia, né? Todo mundo ficava encantado. No início, as pessoas utilizavam bastante, como eu falei, se tornava até viciante, principalmente depois que você conseguia conversar, né? Ter a troca de áudio. É algo que se deixar, você ficava o dia inteiro naquilo, né? Eu, assim, você é maluco, né? Porque você conversa no carro, em casa, tudo. Então você vai trocando figurinha, trocando ideias, né? Perfeito. E isso era muito legal porque dava muitos insights, né? Mas o que e eu particularmente, eu sempre me interessei e ao longo do meu MBA testei várias ferramentas, né? Algumas eu achei simples, outras muito complexas, talvez até pela época que dependia muito dos prompts também, que eu acho que é uma das coisas que mais desmotivaram as pessoas a Sim. dar continuidade, é porque ainda tem aquela visão de 1, 2 anos, um ano e meio atrás que Você fala como se dependia fosse ainda. muito longe, né? 2 anos atrás. E muita coisa mudou, né? Sim, perfeito. Isso daí é uma coisa muito interessante, ver como as pessoas usam a tecnologia. Uma das coisas mais bizarras que eu aceitei na inteligência artificial recentemente, e que pra mim, porque eu não tenho isso, mas eu sei que eu percebi que a maioria das pessoas tem, é essa questão de você criar um vínculo emocional com a inteligência artificial, né? Porque eu sempre usei como uma ferramenta. Tava lá, ChatGPT, precisa de tal coisa e tal. Eu acabava sendo educado com ela no geral, mais por reflexo, né? Porque eu sou educado no geral, não
falo por favor, falo obrigado, e acaba que sai naturalmente. E acabou saindo um estudo recentemente aí dizendo que isso influencia no resultado, porque Influencia. a IA, ela busca referências no contexto de aprendizado dela. E normalmente as conversas onde existe por favor e obrigado são conversas de alto nível, são conversas instrutivas, né? Enfim, e aí quando você usa, ela acaba referenciando e te dando respostas melhores. Não que é como é que eu posso dizer, uma vontade dela, né? E aí eu fiz um meme brincando disso, depois um post falando sobre esse estudo, e a quantidade de pessoas que apareceu falando não, mas o ChatGPT é meu brother, ele me pediu pra chamar ele de John, eu sempre falo, aí a outra assim, ah, não, a minha é a Gepeta, sabe? E aí eu falo com ela falou linda, não sei o quê, eu adoro a minha melhor amiga, eu falei, meu Deus, cara, já tá acontecendo. As pessoas realmente já estão começando a criar vínculo afetivo com a inteligência artificial. Isso porque ainda é um texto, às vezes uma voz. Imagina quando tiver realmente um rosto, assim, sabe? É, Quando for um negócio ali que ela tiver, em qualquer tela da tua casa ela aparece ali, conversa com você, entendeu? Quando virar um robô de fato, sabe? Então essa é uma coisa interessante de se ver, porque eu acho que vai abrir muitos casos de uso, né? Então, vale a pena aí prestar atenção nessa mudança de comportamento das pessoas. Saiu até um estudo recente que falou que a inteligência artificial deve afetar praticamente 40% do trabalho das pessoas, né? Como você vê para carreiras? Você acredita que isso vai gerar desemprego ou vai ter necessidade das pessoas transitarem para outras funções? Como que você vê isso? Eu acredito nas duas coisas, tá? Eu acredito que sim, vai ter desemprego, sim que as pessoas vão ter que transicionar, só que é tudo uma grande questão de tempo e como isso vai acontecer, tá? Porque, pra mim, eu até evito ser muito. Eu vejo que tem três vertentes aí, né? Tem os otimistas, né? Ah, não, que nada, a IA veio pra somar, ela vai só te ajudar e tal. E tem os muito pessimistas, que já é apocalipse, sabe? O mundo vai explodir e tudo mais. E, na minha Vamos ser opinião, eu dominados fico pelos meio que no meio do robôs? canto, eu fico no meio do caminho. Na minha opinião, olhando, estudando muito a tecnologia, olhando o potencial dela, ela tem um potencial enorme de substituição, mas assim, sem limites. Na minha opinião, eu não acho que exista alguma atividade humana que não possa ser substituída, tá? A grande questão é quando isso vai acontecer, como vai acontecer e o que a gente quer de fato que seja substituído ou não. Porque, por exemplo, hoje um sistema de som substitui uma banda. Mas acabaram as bandas ao vivo? Não, Não. porque as pessoas gostam de ver humano tocando, né? Ninguém quer ver futebol de robô, ninguém quer ver Olimpíada de robôs, quer ver humanos fazendo aquilo lá. Então tem coisas que a gente ainda vai querer ver humanos mesmo que a tecnologia saiba fazer. Muitas outras não. Só que aí vem aquela questão, né? Por isso que eu falei do quando e do como. Porque também tem uma questão que já existe tecnologia capaz de fazer isso? Muitas coisas já. Algumas outras já estão no caminho ali de serem desenvolvidas. Só que aí vem o como também. Ah, existe, mas é muito caro. Ou então existe, mas existe, sei lá, regulamentação, legislação, entendeu? Ah, pô, por exemplo, o MIA consegue, né, sem filtros, atuar como uma terapeuta, mas ela pode? Não, você não pode pegar e dizer pro teu paciente lá e ficar falando com a IA, embora já tenha alguns casos em uso, né? Então, tem muitas variáveis que impactam, mas potencial para uma substituição extrema ela tem. Tá? Só que aí eu acho que está até inclusive na mão dos governos como eles vão lidar com isso, né? Eles mesmos, eu imagino que agora que chegou num nível que a inteligência artificial está virando uma coisa de segurança nacional, né? De fato ali, você já vê empresas ali, OpenAI, Nvidia, todas ali com o governo americano já muito próximas. Então, o próprio governo já está começando a perceber que o potencial impacto vai ser enorme. E aí provavelmente eles já vão começar a criar estratégias para ir liberando de forma mais seletiva ali, pouco a pouco, a tecnologia para tentar fazer com que esse impacto não seja do nada, assim, entendeu? Pô, do nada liberou uma IA que foi lá e substituiu todo mundo e tal. Mas tem áreas que, conforme esses casos de uso vão sendo disponibilizados, as coisas vão acontecendo muito rápido. Por exemplo, uma área que sentiu isso na pele foi a minha área, o designer. Cara, o designer, ele já era um profissional que eu me compadeço porque eu já passei por isso, mas eu lembro que lá na minha época, quando eu era designer, lá em 2014, sabe, 15, já tinha aqueles sites de freela que você ia lá e falava assim, quero um logo, pago R$ 40. Aí vinha 50 designers lá, não, tá aqui, faz o meu, aí todo mundo fazendo logo pro cara, entendeu? Isso já tava meio que desvalorizando muito a profissão. Agora com a IA, que faz logo, que faz eu sei que, profissionalmente falando, não é tão simples assim, quando você faz um O logo. logotipo IA. Exatamente, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Um designer é substituído. Então é isso que eu tô falando. Não é tão simples assim. Muitas vezes você tem que pensar em aplicações e tudo mais, mas quando você olha a realidade do empreendedor aqui no Brasil, você quer botar o projeto de pé, depois você quer resolver as coisas. Então, nesse sentido, a IA resolve. Ela cria para você ali um post, cria um logo, cria, sei lá, papelaria.
E ela tá ficando só cada vez melhor. Ilustração, entendeu? Então, ilustrador e designer são duas profissões que já sentiram na pele isso. Com certeza a demanda já caiu absurdamente. Muitos já perderam o emprego, porque o que acontece? Às vezes você tinha 3 na tua empresa, e você percebe que agora só precisa de um, entendeu? Porque aí esse um gera as imagens com IA e ele usa a habilidade dele só para ir lá e refinar, Exato. entendeu? E aí ele consegue fazer o trabalho de 10. Ele tá até com tempo ocioso se bobear, entendeu? Então, é isso que vai acabar acontecendo. Aí, por exemplo, agora a gente está vindo com as IAs que falam no telefone, né? Tá começando a ganhar um pouco de força esse movimento. Aí os telemarketers são os próximos, né? Telemarketing emprega muita gente, entendeu? Então, daqui a pouco, quando começar a liberar uma tecnologia boa, confiável, mesmo barata, cara, por que você vai pagar uma fortuna para o telemarketing lotado de gente? Você pode botar uma IA lá que é uma só, que fala com 10 mil pessoas ao mesmo tempo, se você quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem turnover, ela não erra, ou ela erra muito pouco, entendeu? Ela não trata mal o cliente, ela não vai dar informação errada em 99% dos casos, entendeu? Então, são pequenos, às vezes, assim, marcos que a IA atinge que impactam uma área muito grande. Por exemplo, um deles foi esse do design. Atingiu um marco que impactou muito o design. Aí daqui a pouco vai impactar o outro marco, vai impactar telemarketing. Então, pouco a pouco, áreas já estão começando a sentir isso. Entendeu? Então, para mim, já está acontecendo de certa forma. Mas, é como eu te disse. Ah, como vai ser nos próximos anos? Não sei, porque também demora. Existe a curva de adoção. Né? A curva de adoção das pessoas é um negócio importante também, porque o fato de estar aí, você pode mostrar hoje pro pessoal da sua empresa, ó, que legal, o cara vai dizer, ah, sensacional, aí não vai usar. É. Entendeu? Aí só daqui a 2 meses ele vai tentar de novo. Então, tudo isso freia um pouco. Mas que o potencial de estrago é Mas enorme, ainda eu acho que tem, é. tem muita gente que acha que ainda não é uma realidade, né? Acha que é uma coisa de A futuro maioria, a ainda. maioria, a maioria. E é o que eu falo, são as pessoas que não estão acompanhando de perto. Porque o meu trabalho hoje é ficar muito informado, né? Porque como eu estava conversando com você um pouco antes, eu tenho um podcast de notícias. Então toda semana eu tenho que dedicar algumas horas, muitas horas na verdade, estudando as novas tecnologias, o que está acontecendo, o caso de uso, como a empresa está aplicando. Eu estou no dia a dia nas empresas ajudando elas a aplicar, treinando o funcionário. Então eu estou vendo o que está acontecendo e para onde está indo. E talvez uma das coisas mais importantes na IA é isso. Não é você apenas ver o que ela está fazendo hoje. É você ver como ela estava 2 anos atrás e como ela está hoje e para onde ela está indo, porque ela vai chegar lá, entendeu? Então, por exemplo, música é um mercado que está ferrado, assim, na minha opinião, porque você pega ferramentas como a Suno AI e ela cria música em 10 segundos, 15 É. segundos. Aí sabe o que está acontecendo? Saiu na notícia no podcast essa semana. O Deezer, que é uma plataforma ali das maiores de streaming de música, já tem praticamente 20% de músicas ali totalmente geradas por Dia. IA. 20, aí tem 19 mil músicas por dia fazendo upload lá para a plataforma deles. Isso vai começar a mudar o hábito das pessoas, porque elas são criadas muito rápido. E se você for ver a Suno AI, a home deles, já tá virando um Spotify. Já tem várias músicas lá que tá assim, trending, É né? As verdade. melhores músicas de março. As pessoas estão entrando lá não mais para criar, mas para ouvir as músicas criadas. Porque você tem esse tipo de ferramenta, né? Você ouve uma música de um estilo que você não conhecia, você achou legal, você fala assim, monte agora para mim uma playlist com 30 desse tipo. Ela vai e cria na hora 30 músicas para você. Entendeu? Então, pô, quem é do meio musical que não tá olhando pra isso, você pode ser maluco, assim, porque isso vai impactar totalmente, sabe? Então, um grande movimento que eu vejo em várias áreas praticamente em todas, né? É que você tem a pirâmide ali, né? Você tem aquela base, né, de pessoas ali que estão trabalhando, que cobram mais barato e tal. Aí tem um meio da pirâmide, que são aquelas pessoas mais consolidadas, que cobram bem e tal. E você tem o topo da pirâmide, que são aqueles que se destacaram absurdamente, né? Os grandes músicos ali e tal. O que a IA tá fazendo, na minha opinião, é arrancando fora o meio, entendeu? O que ela tá deixando é uma grandíssima base e a pontinha. Por exemplo, essa história da música. Um Coldplay da vida, ele sempre vai ter fã. Então, para ele ficou lindo. Eles podem usar a IA para criar 400 músicas por ano e eles vão ter quem ouça, entendeu? Eles vão, levam pro show deles, podem até inventar de criar na hora do show música, porque eles têm público já. Agora, Eles a banda. conseguem engajar de uma forma diferente, né? Perfeito, Agora, perfeito, é. quem está Agora, quem começando, tá começando, cara, você tá concorrendo com 1 trilhão de pessoas querendo também ganhar seu espaço ali e tal. Ou seja, o público vai ficar. Fora que assim, ó, tem um público que ainda vai querer ouvir música humana. Mas uma outra parte desse público talvez vai querer ouvir música de IA. E outra parte vai querer ficar no meio termo ali. Ou seja, a demanda pela música humana também vai diminuir. Entendeu? Então, uma das coisas mais importantes, como eu falei, é não olha apenas o que a IA tá fazendo, mas olha o que ela tá impactando, para onde ela tá indo e, e ela vai chegar lá, entendeu? É só uma questão de tempo e tá sendo muito rápido, né? Então, para mim, um dos erros é esse que você falou. As pessoas olham hoje e falam assim, ah, o ChatGPT ainda erra. Então, cara. exatamente, eu vejo assim que dentro desse processo, né? Vou falar de um ano para trás, que foi o período que eu praticamente comecei a utilizar, né? Então, eu testei várias ferramentas. O que eu senti? A parte de imagem e vídeo ainda era muito fraco, né? Houve uma grande evolução dentro desse período. A parte de texto, essas coisas melhorou também, porque o ChatGPT não fazia consulta online, né? Agora já faz, então teve essa evolução.
a parte da música houve uma evolução, mas o que mais me impressionou é a qualidade dos vídeos, né? Então, essa indústria de cinema também está bem ameaçada. Não, cara, e a generativa, né? Ela gera coisas. Então, quando você fala de criação de conteúdo, que é música, voz, áudio, vídeo, é onde está a vanguarda, assim, no geral dela, né? Onde ela está crescendo muito rápido. E, por exemplo, eu tô até com um post para fazer, que foi um negócio que me impressionou, eu nem estava pesquisando sobre IA. Do nada, apareceu para mim um conteúdo de uma mulher falando, assim, como se fosse no fundo verde, aqui atrás do vídeo, né? Dizendo assim, cara, esse noivo fez um negócio no casamento dele que transformou uma das coisas mais sensacionais. Aí ela começou a ficar falando lá do casamento, que ele tinha um aplicativo que, ao invés de gastar uma fortuna com câmera Polaroid, ele baixou esse aplicativo aqui, que transforma a câmera de todos os convidados em Polaroid, cada um tira foto e coloca. Aí eu fiquei mó achando legal, assim, né? Aí eu olhei o vídeo, tava com 1 milhão de likes. Então, se tem 1 milhão de likes, tem 20 milhões de curtidas, de visualizações. E daqui a pouco eu olhei com calma pra mulher assim. Falei, cara, essa mulher é uma IA. Entendeu? Aí eu entrei na empresa e a empresa tava assim, com vários vídeos batendo 1 milhão e todos eram desse estilo, assim, que o pessoal chama de UGC, que é User Generated Content, que é esse que parece um conteúdo gerado por uma pessoa aleatória, uma mulher normal com um microfonezinho assim. E tinha vários com pessoas diferentes, assim, sabe? Aí eu falei, caramba, cara, já tá chegando até nisso aí, né? No influenciador ali que faz o seu vídeo falando de maquiagem, as marcas já estão substituindo eles por influenciadores Acho de que teve um inteligência artificial. espanhol que ficou bem conhecido, né? A Teve um Aitana, ela é perfil. uma influenciadora de fato, mas aí é um negócio um pouco diferente, porque essa daí é a Aitana, que é uma de cabelo rosa, Isso. entendeu? E aí ela ficou famosa porque ela foi a primeira influencer de IA que ganhou muito espaço, e ela tá bem grande, assim, os conteúdos dela estão bastante resultado, e ela já tem até técnicas mais avançadas, por exemplo, se ela vai fazer comercial, propaganda ali do Jeep, vai uma modelo lá no lugar do Jeep, bate uma foto, né, a foto lá com a modelo, e depois eles substituem com IA modelo por ela. Aí dessa forma o Jeep continua ali perfeito, não muda nenhum detalhe dele, e só colocam ela lá e ela vai lá e posta. Mesma coisa, ela já visitou podcast, entendeu? Aí tava lá o cara, tipo assim, que nem você aqui sentada, como se fosse ela aqui, que era outra pessoa, e aí substituíram por ela, entendeu? Aí fica a foto perfeita. Aí, Então Daniel, vamos fazer um episódio olha aí, ó, então. já dá pra fazer, tá vendo? E aí fica muito bacana. Essa é uma coisa. A outra é quando a gente, que aí ela tá querendo criar uma persona mesmo, ela quer que a Aitana fique famosa, entendeu? E aí ela tenha fãs e tenha pessoas que falem com ela. Eu tenho um projeto nesse sentido também que é a Isa. Só que o da Aitana ela é muito mais voltada, na minha opinião, a público adulto, assim, sensualizam muito e tal. Sim. Mas o E que é engraçado é a qualidade numa época que o conhecimento que a gente tinha, a gente não conseguia trans- transformar é, o nosso trabalho naquela perfeição, né? Era um negócio assim. Eu me perguntava perfeito. como que eles conseguiram atingir esse resultado, né? O que que acontece? O lugar onde é uma vanguarda para você estar acompanhando o que está acontecendo de mais recente na IA é o Twitter. É lá que você vê os X agora, né? É lá que você vê as pessoas testando mesmo, é onde você vê elas conseguindo os resultados mais absurdos, assim. Entendeu? Então, nessa época, eu tinha conseguido fazer algumas coisas semelhantes, eu sabia como fazer o case dela, né? Que ele estava usando lá na época o Stable Diffusion, que era uma ferramenta de IA que era bem mais avançada, assim, que você conseguia treinar um personagem lá, era difícil, era um negócio complexo, tinha um monte de parâmetro ali para configurar. Você mal achava tutorial na internet, quando achava era um cara, um russo ali que fez um tutorial ensinando, aí você assistia ali para aprender como fazer. Mas era isso, é de você estar acompanhando o que a primeira onda aqui dos usuários está fazendo, entendeu? Só que eu vejo que as pessoas estão muito atrás aqui, assim, sabe? E normalmente o Twitter é o lugar que isso acontece. Então, esse caso dela foi lá atrás que eu vi, assim, que pra mim, esses influenciadores de inteligência artificial não vão ganhar muito espaço. Por isso que eu criei a Isa, né? Que é a minha influenciadora, só que o caso dela é mais diferente. Ela vai falar de tecnologia, sabe? Vai ser mais, assim, um influencer de tech mesmo, assim. Enquanto que aí tem esses outros de adulto aí que já estão ganhando um espaço absurdo, né? Até isso dá pra um papo pra um dia inteiro ali Depois eu vou conversar com de você em coisa. off, porque eu tenho um projeto de um influenciador na área da audiologia. Já tem todo o projeto desenhado. Eu só Nossa, achei que você ia preciso. falar um influenciador na área adulta, né? Acho que vai. Já ia tipo, eita. Não, que é bacana, porque Sim, desperta sim, muita sim, sim. curiosidade, Com você vê certeza. que realmente funciona, né? Não, e As você. pessoas se interessam. Eu acho que o maior reflexo que a gente tem, por um lado, é interessante, mas por outro lado se torna preocupante, né? Quando você vê essas trends como do bonequinho, de construir o seu bonequinho, teve também de pegar uma foto e você abraçar uma outra pessoa, É, o tal. Jesus, né? Por exemplo. Teve algumas coisas nesse sentido. E aí eu acho que são alguns termômetros para a gente ver o quanto as pessoas gostam
elas curtem a ideia, mas elas não se interessam em fazer. Elas são muito reféns de coisas pré-prontas, né, de um aplicativo ou de alguma coisa que disponibiliza e falar, vou fazer Cara, a minha, né? eu e uns amigos meus, a gente tem uma piada interna, né? Que eu conheço um pessoal que tá bem avançado assim em vídeo, né? Que a gente faz vídeo há bastante tempo com IA. E aí a gente tem uns grupos, aí a gente fica brincando que toda vez o cara leva lá 10 horas pra fazer um vídeo com IA, né? Porque não tá ainda, dá play, sai um vídeo sensacional. Não, o cara tem um trabalho de edição, você gera uma cena, a cena vem com defeito, você gera de novo. Cada geração custa caro e às vezes demora minutos, né? Vídeo não é que nem imagem que sai em 10 segundos, ele Né? demora às vezes 5 minutos pra sair um vídeo, aí vem errado, aí você gera de novo, aí muda de ideia. Então, às vezes, você fazer um vídeo com IA curto, de 1 minuto e meio, 2 minutos, pô, você leva ali umas boas horas ali pra conseguir fazer um negócio bom. Aí o cara vai lá e posta, aí vem gente nos comentários e fala assim, qual app, qual app? Aí o cara fica tá de sacanagem, né? Aí a gente fica sempre brincando assim Fica um com o tudo de outro, mão né? Quando o beijada, né? cara põe um puta vídeo, a gente fala assim, qual app que você usou aí? Mas mostra um mercado que é interessante ser explorado, porque vai ter consumidores para tudo isso, né? Não, com certeza. Tem um caso, um case que eu acho incrível, de uma empresa que conseguiu usufruir muito disso, ganhar muito dinheiro, que foi o da Lensa. Não sei se vocês lembram, foi bem no início da IA ali, início de 2023, que eles colocaram. Porque, como eu falei pra você, né, para você fazer uma Aitana, que era um personagem consistente, que naquela época era muito difícil, você tinha que treinar, né, uma IA. Isso era feito através do Dream Buffalo, que ficava no Stable Diffusion, que era um negócio complicado de fazer. Você tinha que configurar, tinha que colocar todos os passos, então as pessoas não sabiam como fazer. E aí o que foi que eles fizeram? E nessa época eu consegui treinar uma através de um notebook do Google, assim, no Google Colab, e aí que só ia dando play, assim, no final eu consegui treinar meu rosto, né, e ficou legal, e dava pra tirar em vários estilos. Aí o que foi que esse aplicativo fez? Ele praticamente pegou esse processo e colocaram como se fosse no background do aplicativo. A única coisa que o usuário tinha que fazer era mandar as fotos, entendeu? Ele dizia assim, ó, mande 20 fotos suas assim e a gente treina pra você. Resultado. E aí quando você treinava, você tinha que pagar, se não me engano, era $5, e ele gerava um packzinho ali de 15 fotos suas com IA. Bem variadas, assim, umas com estilo quadrinho, uma com estilo 3D, uma com estilo Pixar, enfim. E virou uma trend nessa época, né? Tava todo mundo, olha que uma IA me imagina, né? As pessoas colocavam um carrossel assim com várias fotos geradas por IA. E todas elas tiveram que pagar $5 ali pra ter a sua, que era um dos únicos aplicativos que fazia na época. Esse aplicativo faturou, se eu não me engano, $10 milhões, entendeu? Fazendo essa brincadeira e depois morreu. Acabou, ninguém mais faz isso. O aplicativo foi pro espaço, mas ganhou $10 milhões em 2 meses, entendeu? Então tem muita gente usufruindo dessas trends também, assim. Que você vai lá e facilita, entendeu? Então, por exemplo, essa do bonequinho. Se alguém tivesse criado um aplicativo, crie seu bonequinho instantâneo, também nessa época aí tinha explodido, assim, né? De gente pra baixar, Mas pra aquela fazer e curva tal. muito rápida, né? Também. Exatamente, tem que ser um negócio aí que tem que pegar uma trend que não seja tão rápida assim, É. entendeu? Mas enfim, tem vários nichos aí para você participar com IA. Tem uns que são mais perenes e tem esses aí que tem empresa que entra já sabendo que vai durar 2 meses só e sai com um lucro sensacional. Agora trazendo a conversa um pouquinho para finanças, que também é uma área forte sua. Eu fico bastante preocupado quando eu vejo pessoas hoje que nunca investiram no mercado financeiro, principalmente, nunca. O Brasil não tem educação financeira, essa que é a grande verdade, né? É uma coisa que falta para a grande maioria das pessoas. E agora as pessoas querem se arriscar utilizando a inteligência artificial, querendo, às vezes, qual ação eu devo comprar, É, né? Esse tipo de coisa. Qual o melhor investimento, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que é uma fase que a gente está vivenciando, que as pessoas acham também que a IA vai resolver todos os problemas dela e vai dar todos os caminhos para se tornar um milionário e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque não é tão simples assim, né? Até porque a IA ela se baseia, sim, em dados históricos, então, até para a leitura daqueles relatórios, acho que facilita, mas a capacidade de análise ainda é muito fundamental dentro desse processo. perfeito. Eu tenho uma analogia para isso, que eu vejo que a maioria das pessoas tem uma cabeça de disjuntor, né? Enquanto que eu acho que a gente deveria ter uma cabeça mais de dimmer. Porque para a maioria das pessoas é meio que 8 ou 80. Ou É, presta ou não presta. Entendeu? Então, usei o ChatGPT, ele errou, não presta. Entendeu? Ou então, assim, comecei a usar, aí agora o cara quer demitir toda a equipe dele e substituir pelo ChatGPT. Entendeu? Então tem gente que é muito. Eu radical, vejo que a né? maioria das pessoas é assim, na verdade. Entendeu? Então ou eu não uso, ou se eu usar também, já quero fazer tudo e, sabe, tirar tudo, automatizar minha vida e tal. Enquanto que isso, na minha visão, tá errada por causa disso que você falou. Tem limites aí, ó. E você vai pegando eles quando você vai testando esses limites pouco a pouco. Por isso que eu falei do dimmer, né? Então, a luz não acende 100%. Pô, mas se você acender ela 10%, já não dá pra você enxergar o ambiente, já não te ajuda É, pra caramba, entendeu? Ao invés do escuro. Então é mais ou menos isso, sabe? O chat GPT, eu uso ele desde o início. E lá atrás errava muito. Eu fiz um canal de curiosidades uma época como um teste, né? Pra ver
fazer vídeo com IA de curiosidade, que eu achava muito bacana, assim, tem muita curiosidade que você não tem imagens, né? E eu gostava de usar essas imagens geradas por IA para dar uma visão. E às vezes o ChatGPT inventava coisa que não existia, entendeu? E eu fui perceber isso por quê? Porque desde o início eu sabia que ele errava. Então, às vezes, quando eu pedia para ele assim, escreva curiosidades sobre Idade Média. Aí ele vai lá e botava uma lista com 10. Eu pegava uma delas e jogava no Google, entendeu? E via se tinha mais coisa no Google sobre. Se tivesse, eu falava, pô, legal, mas ele já me poupou o trabalho de ter essa ideia e procurar em algum lugar. Entendeu? Agora tinha umas que eu jogava e não achava em lugar nenhum. Entendeu? Eu falei, pô, ele inventou essa aqui. Entendeu? E aí você já começa a saber, assim, cara, ele é bom, mas não dá pra você confiar a tua vida nele assim que nem pessoa, cara. Pessoa você não confia 100% em tudo que as pessoas fazem em qualquer momento, entendeu? Você delega, mas você olha, de vez em quando você vai lá, dá uma checada, entendeu? Se for uma situação que é muito delicada, você com certeza vai checar antes de passar adiante. Então com a IA tá meio que nesse sentido. O que eu tô percebendo, as pessoas estão tendo cada vez mais confiança nela para tarefas que não tem muito risco. Entendeu? Só para fazer um postzinho aqui, para responder um e-mail ali, joga para IA, o que ela respondeu já passa adiante. Agora, quando ela começa a ter risco, ter muita coisa envolvida, aí você já não tem que confiar 100%. Você tem que realmente colocar ali guardrails, colocar, eles chamam de human in the loop, né? Colocar um humano ali para verificar certas coisas, para validar, porque só que aí ela também brilha, porque como eu te falei, por exemplo, essa IA do ChatGPT que pesquisa na internet e traz um relatório enorme, se você fosse fazer esse relatório, só para montar esse que ela montou, você ia levar 5 horas, entendeu? 10 horas, sabe? Enquanto que ela já te dá um ponto de partida sensacional. Vai ter coisa errada lá, provavelmente. Só que, pô, teu trabalho agora é só revisar, entendeu? Ver lá se É mais lê, rápido, né? né? Pô, muito mais rápido, né? Se for por 90% do trabalho braçal ali, entendeu? E fora que ela já te dá uma estrutura legal, uma estrutura lógica, concatenada, entendeu? Aí teu trabalho agora é revisar e ajustar, porque aí você que é o expert no assunto, entendeu? Então, eu acho que é muito isso, assim, a IA, ela tá como uma grandíssima assistente, ela te ajuda com muita coisa, né? Assim como assistente que você contrataria, se for uma besteirinha, você pede para ele fazer sozinho, mas se for uma coisa muito séria, uma grande negociação que você está envolvido, você não vai dizer para o assistente, fala direto com o cliente lá, não. Não, deixa que eu vou nessa reunião com você, você vai junto e tal. Então eu enxergo a IA um pouco dessa forma hoje. Mas é engraçado como muitas pessoas confundem também inteligência artificial com automação, né? Também tem isso, né? É porque tem uma grande parte de automação é uma grande interseção, na verdade, né? Que está assim na inteligência artificial. É uma parte relevante dela. Automatizar algumas coisas, porque também tem tipos de automação diferente. Então, se você for parar para pensar que você pedir para o chat GPT escrever um post, pode ser considerado uma automação Sim, daquela atividade. Só que não é a automação que as pessoas pensam de verdade, né? Que a automação de verdade que a pessoa imagina é você dar play no robô e ele ficar fazendo repetidamente aquela exato, tarefa lá por muito tempo, exato. que dá para fazer também, né? Mas não é só isso, é como você bem falou, tem atividades que você usa a IA mais para potencializar do que para automatizar de fato, né? E existe a confusão, por isso que eu falo assim, o termo IA, ele tem tanta coisa envolvido nele que se você te falar com 5 pessoas que entendem de IA, elas talvez entendam coisas completamente diferentes. Uma talvez fale assim, na minha empresa a gente usa IA há muito tempo. Aí ela tá falando de IA de cientista de dados, entendeu? De análise de dados, IA preditiva. Outro fala assim, não, entendo muito de IA, eu trabalho aqui com aparelho de audição que usa IA e tal. É outra coisa. Aí outro já é de marketing que usa IA generativa, sabe? Então, o outro, eu trabalho com algoritmos lá na Amazon, sabe? São áreas tudo dentro da IA, mas que são completamente. Um não entende nada da área do outro, às vezes, assim, sabe? Não dá pra dizer. Aí você Então viu a é um abrangência, grande né? campo de estudo. Então, uma das primeiras coisas interessantes é você entender que parte da IA você quer. Eu tenho muita gente lá no Instagram que me pergunta assim, Danilo, eu tô querendo migrar para IA. O que que eu estudo? Posso fazer uma faculdade de IA? Falei, cara, você não tem ideia do quanto sua pergunta está incompleta, cara. Entendeu? Porque migrar para IA no que especificamente? Entendeu? É extremamente amplo. E faculdade de IA? De IA de quê? Entendeu? Porque assim, não, porque eu tô vendo muito esses vídeos com IA. Beleza, melhorou. Você tá falando de vídeo com IA, é uma parte da IA generativa, lá você vai estudar ferramentas, às vezes não Tem vai que ter o precisar fazer uma faculdade propósito para ali, isso, vai né? ter um curso técnico ali que você vai fazer para aprender isso daí, entendeu? Agora tem muita gente que está se complicando por causa disso. Eu conheço um monte de gente que fez MBA ou que está fazendo curso de IA, e normalmente os cursos e MBAs de IA que existem é da IA clássica, é para você aprender a construir uma IA, né? Você Exato. vai aprender algoritmos, vai aprender estatística, modelos matemáticos, e o que a maioria das pessoas querem é aprender a usar a IA. É meio que a analogia que eu faço Aí é você quer, expectativa e realidade, né? você quer ser o piloto da Fórmula 1 ou o cara que constrói o carro, É, entendeu? A maioria das pessoas quer ser piloto, só que tem exato, muita gente que quer ser piloto e está fazendo o curso de construir carro, entendeu? exato. Então é mais ou menos isso. Eu passei um pouco por isso, né? Porque eu fiz o MBA achando que eu ia construir o carro e pilotar. Depois eu falei, não, aqui é É pra. só construir o É, carro. não, Só não, pilotar. aquele era para pilotar, né? Perfeito. Mas construir o carro não. Aí precisaria ter as pessoas que constroem o carro. Perfeito, perfeito. Então você tem que entender, né, a área que você É, está estudando em primeiro lugar para que você não perca tempo e dinheiro às vezes no local errado.
entendeu? Porque eu percebo um pouco esse movimento, né? A IA clássica, ela tá aí há muitas décadas, entendeu? Tem muitos profissionais ali extremamente renomados e muito bons na IA clássica. Só que o que eu tô percebendo é que o que as pessoas estão querendo hoje, a maioria, 98% das pessoas, é a IA generativa, é o uso de ferramenta. É a pessoa que é advogada e quer saber como é que ela usa a IA no dia a dia dela. Essa pessoa não quer aprender algoritmo, ela não quer aprender sobre banco de dados, entendeu? Ela quer saber como ela aplica mesmo, caso de uso real. E aí tem muito evento que está sendo feito por pessoas da IA tradicional. E aí chega lá, a pessoa que está querendo aprender a usar no seu dia a dia, ela não aprende nada. Ela vai lá e vê um monte de gente falando conteúdo técnico, jargão e tal, e ela sai de lá e fala assim, putz, cara, IA não é pra mim. Ou seja, isso até atrasa ainda, né? Que a pessoa tem uma visão errada de que, não, cara, eu achei que era outra coisa, mas pelo visto tem que aprender toda essa parte aí, né, de algoritmos para poder aprender a usar e não é isso. Né? Então eu tenho tentado me posicionar como um grande disseminador do uso de ferramenta, caso de uso real, prático. Minhas apresentações, treinamentos são todos voltados a caso de uso prático real. Eu pincelo a parte de teoria, porque é importante você saber, como eu disse, você tem que saber como o ChatGPT funciona para você poder extrair o melhor resultado dele, né? Você saber que ele não é o dono da verdade, por que que ele erra às vezes, como ele erra, como é o motor dele, entendeu? Mas aí com isso você consegue lá e usá-lo da melhor forma possível. Imagina assim, se for traçar o piloto de Fórmula 1, ele entende como funciona o motor, Exato, sabe? Só que ele entende só o que é relevante para ele usar, exato. não a liga de metal que é usada na peça tal, entendeu? Então eu acho que é importante as pessoas terem essa visão também. E que recado você daria então para os empreendedores, principalmente os pequenos, que enxerga dentro da inteligência artificial caminhos para se destacarem mais, desenvolver um trabalho mais eficiente, principalmente no marketing digital, que está muito em alta, até nos seus processos também, automatizando os processos, mas que sempre esbarra naquela esfera, não quer investir. Então, hoje, para um empreendedor pequeno, que não tem a cultura de querer fazer investimentos. Existem soluções gratuitas hoje que ele consegue pelo menos dar o primeiro passo, ver que é efetivo para depois dar um passo adiante? É o que mais tem, tá? Praticamente todas as IAs, não vou dizer todas, vai, mas 90% da minha experiência, oferece algum tipo de ou trial gratuito, né? Você passa aí 10 dias usando sem pagar, depois tem que pagar, ou plano gratuito ali limitado. Ah, você pode usar 10 vezes por dia, entendeu? Aí estourou o limite, você não pode mais. O próprio ChatGPT é uma dessas, né? Conversar com ele, você pode conversar infinito, mas certas ações lá dentro, se você está no plano gratuito, você vai ter limitada. É suficiente para você testar. Então, para mim, a grande questão que eu falo é use. E comece pelo chat GPT. Para mim é a primeira IA que todo mundo tem que aprender. O feijão com arroz. Por quê? Porque ele também consegue te ajudar até com as outras. Ele consegue te ajudar com várias coisas, até pesquisar, entendeu? Você chega assim, chat GPT, pô, tô querendo achar uma IA aqui para me ajudar a, sei lá, pesquisar jurisprudência. Ele vai na internet, pesquisa para você, te traz, aí te ajuda a entender essa outra IA, entendeu? Então, ele é um grande cérebro extra ali que você tem, né? Uma expansão, na verdade, de inteligência, eu diria mais do que o segundo cérebro. Então, é onde eu diria para todo mundo começar pelo ChatGPT, porque ele te deixa mais inteligente, muito mais preciso e pode ser usado para muita coisa, e praticamente por qualquer empresa. E a segunda dica é usar. Testa, porque você só vai saber os limites quando você testa, entendeu? E pesquisa caso de uso. Tá? Então é conversar mais com outras pessoas, entender o que outras empresas do seu setor estão fazendo, entendeu? Ah, pô, sou aqui do setor de confeitaria. O que outros confeiteiros estão usando com IA? Pô, tem gente que está usando para criar imagem para Instagram, tem gente que está usando para colocar um agente de atendimento no WhatsApp para conversar com as pessoas, tem gente que está usando para criar novas receitas de doce, tem vários casos de uso, entendeu? E aí você tem que acompanhar, né, o que as pessoas estão fazendo para você. Aí você testa, entendeu? Aí você viu o que o cara fez, aí você vai lá e tenta fazer também. Aí você vai começar a sentir ali se é mais fácil, mais complicado, entendeu? Mas pelo menos você já tem um caminho óbvio para seguir, porque até quando a gente implementa IA dentro de empresa, a gente não parte de vamos vestir uma roupa de IA na empresa. Não. É alguma coisa específica que a empresa consegue fazer com IA que vai trazer um grande retorno para ela. Entendeu? Por exemplo, na minha empresa, atendimento ao cliente, cara, isso me desafogou absurdamente. Hoje eu tenho um IA no meu Instagram. Se você falar no meu Instagram, vai falar o Danilo GPT com você. E ele já me poupou um trabalho enorme, porque eu não conseguia ficar entrando no Instagram para responder todo mundo. E ele responde todo mundo. Entendeu? Se o cara vem e fala assim, queria dúvida da comunidade, ó, a comunidade está no lugar. Eu queria contratar para palestra, a palestra é aqui. Queria não sei o que, então manda e-mail aqui. E ele já vai dando uma resposta para cada um. Eu já recebi vários contatos de gente que chegou, cara, tua IA passou o contato aqui para eu falar com você, que eu tô querendo contratar para fazer uma palestra e tal. E antes era eu que tinha que fazer isso. Entendeu? Então, pô, se eu não tivesse feito mais nada com IA, só isso, Você vai ter que já, ter uma pô, já equipe. seria incrível, entendeu? Só que eu faço várias outras coisas. Então, é isso, assim, as empresas acham que existe um benchmark, né? Do que era estar usando IA bem. E estar usando IA bem tem alguma atividade sua que você consiga potencializar com IA? Então você já está muito bem. Agora procura a próxima. E aí você vai por aquelas que têm menos esforço e mais resultado.
Entendeu? Então, acha gargalo na tua empresa. Atendimento, pô, vamos tentar resolver atendimento? Resolveu. Agora, qual é a próxima coisa? Ah, cara, onboard. Então, vamos resolver onboard? E você vai resolvendo uma por uma. E quando você vê, você já tá. E aí, pouco a Exato. pouco, as pessoas já vão começando a ter mais essa visão e dando ideias também. E hoje, qual que é o grande avanço que a gente está tendo? Está sendo em cima dos avatares, com reconhecimento de emoções? Você considera que isso ou tem alguma outra coisa que está sendo potencializada nesse Tem. momento? Hoje, assim, tem avanço em todas as áreas, mas o que está ganhando mais destaque, porque vai acabar transbordando para todas, são os agentes de IA. Tá? Então, os agentes de inteligência artificial, eles são sistemas que funcionam quase como uma pessoa virtual, um funcionário virtual. Uns mais limitados, outros mais completos. Então, você literalmente dá uma ordem para ele e ele entende aquilo que você quer, separa em tarefas e ele consegue agir. Por isso que é agente, né? Aquele que age. Então, ele consegue agir com sistemas para realizar aquela tua tarefa, inclusive com outras ferramentas de IA. Então, na teoria, eu poderia dizer assim para um agente no futuro, né? O Jarvis, né? Eu quero fazer um post no Instagram, eu quero que você leia aqui a documentação da minha empresa, pense em, sei lá, 30 ideias, me forneça as 30 ideias, eu vou aprovar, e quando eu aprovar, eu quero que você faça um post para cada uma, e depois quero que você agende tudo no Instagram para mim. Essa é uma tarefa complexa. Ele vai ter que ler um documento, pedir minha aprovação, eu aprovei, aí ele vai ter que talvez acessar uma outra IA para fazer esses posts, a não ser que ele saiba já fazer, no ChatGPT, por exemplo, consegue fazer ali. Depois ele vai ter que acessar via API, talvez, o Instagram, alguma outra IA, para agendar esses posts e depois voltar a dizer, ó, Danilo, tá tudo pronto. Entendeu? Então você vai ter as IAs usando as próprias ferramentas de IA. Né? Então isso é um agente. Você vai pedir para ele usar as ferramentas ao invés de você usar, e você vai ficar só vendo ele trabalhar. Né? Então, para mim, o trabalho do futuro próximo é você sentar na frente do seu computador e você abrir e dizer assim, quais são as minhas tarefas de hoje? Ah, Deus, tem que montar aquele relatório pro pessoal do financeiro e tal, mas eu já tenho aqui um protótipo para você, mostra aí. Aí ele vai te mostrar, você vai dizer, ó, não gostei. Pega esse início aí, substitui lá de 1, 2 e 3 e coloca tal coisa. Você vai ficar olhando aí a trabalhar e vai ficar conversando com ela. Entendeu? Vai dizer, pô, agora tá sensacional, manda pro board aí pra eles aprovarem e tal, não sei o quê. E, valeu, valeu, é isso, tchau. Entendeu? Mas Vai isso que ser é isso. legal, né? Porque realmente a gente vai trabalhar não o operacional, a gente vai trabalhar com a parte pensante do Criativo, negócio. perfeito. Ó, hoje eu te trago o meu exemplo específico. Hoje, a minha atividade mais valiosa é criar conteúdo. Tá? É eu tá na frente do computador, criando conteúdo, gravando vídeo, pesquisando. Criar conteúdo, uma das partes que mais toma tempo é pesquisar É referência. verdade. Entendeu? Então, você ficar pesquisando muita referência. Então, se eu estiver gastando dinheiro tempo com isso, é onde eu mais vou ganhar dinheiro. Só que eu tenho que fazer muita tarefa administrativa. E eu estou exatamente nesse momento trabalhando o máximo possível com IA para que ela faça as atividades administrativas por mim, porque ela não consegue fazer a criação de conteúdo tão bem quanto eu, pegar referências e tal, entendeu? E aí para eu poder ter mais tempo de criar conteúdo, entendeu? Então, desafogar com atendimento, desafogar com comercial, desafogar com orçamento, desafogar com suporte, entendeu? Eu estou criando vários agentes para fazer isso para mim, para eu ter mais tempo de ficar na frente do computador fazendo conteúdo, entendeu? Então é mais ou menos essa linha aí que eu acho que a maioria das pessoas deve seguir. E para quem quiser comprar seu curso, como é que faz? Arroba o Danilo Gato em todas as redes. Então, sempre no link da bio eu coloco ali o que eu estou fazendo. Tem uma comunidade chamada Profissional do Futuro. Então, hoje eu tenho algumas coisas. Uma que eu já divulgo aqui. Eu vou fazer no dia 10 de maio a imersão IA no seu negócio, que é uma imersão online paga, só que é bem acessível. Sábado inteiro de manhã eu vou ensinar vários casos de uso que as empresas estão fazendo mesmo. Foi o que eu falei para você que é muito relevante, né? Eu coleto muito caso de uso e vou mostrar como estão sendo usadas as IAs aí no dia a dia para trazer resultado. Essa é uma coisa. Aí eu tenho a comunidade Profissional do Futuro, que é meu Netflix de IA, né? As pessoas pagam ali uma mensalidade, R$ 79,90 ao mês, tem acesso a mais de 150 aulas, grupo de WhatsApp, com instrutores próprios lá. Eu também fico em vários grupos, live semanal, tem uma rede social só de IA lá, embutida também na comunidade. Então, é um lugar para quem quer aprender por conta própria. E eu tenho uma mentoria também, que a ideia da mentoria já é um produto ali com valor mais elevado, mas é ser mais personalizado. Então tem ali os alunos, eles têm um curso ali específico que não tem na comunidade de como implementar IA no seu negócio passo a passo, e eu analiso, eles montam um formulário que no final eu faço uma análise individualizada de cada um para poder passar para o aluno ali por e-mail o que, que eu acho que ele poderia fazer de diferente ou não. E também tem toda terça-feira ali o Hot Seat, hoje vai ter, por exemplo, né, com meus mentorados ali que eu fico tirando dúvida um por um ali das dúvidas que eles têm em grupo e tudo mais. Então são esses principais aí cursos que eu tenho disponíveis hoje, fora também o da FGV, da BNT, que de tempos em tempos eles abrem turmas, né? Por exemplo, eu estou com turma da BNT aberto agora também, que é de IA para produtividade, vocês conseguem achar lá no site da BNT Educação. E treinamentos presenciais para a empresa, workshop também que eu faço, aí é personalizado, pode entrar em contato comigo que eu ofereço também. E o seu podcast está no Spotify? Spotify, YouTube, Papo de IA. Tá? Então toda semana eu trago as principais notícias de inteligência artificial em 40 minutos para as pessoas ficarem atualizadas ali com o que interessa sem perder muito tempo. E é bem legal. Eu assisti alguns Obrigado. episódios, são bem legais, porque
Primeiro que eu acho legal que você já faz um resumo de tudo que você vai falar, então isso também já é atrativo, né? E é legal que você traz notícias do mundo todo, de várias ferramentas, né? Então, essa grande discussão que está com o Manus, né, também, em relação ao Perfeito. chat GPT, você colocou também que foi descoberto alguma coisa para ser o novo Ozempic, alguma coisa assim? Sim, pesquisadores de Stanford usaram IA para encontrar uma molécula lá que se comporta muito parecido com o Ozempic, só que com muito menos efeito colateral. E usaram IA para simular, né, os resultados e encontraram. Então, aparentemente, a gente deve ver em breve aí essa questão. Só vai ser acima do peso quem quiser, né? Porque você vai ter medicações praticamente sem efeito colateral que vão ajudar muito com isso. Isso que é legal, né? A IA está presente em tudo, é na saúde, é na educação, na segurança, nos A minha ideia do meu negócios, né? podcast é ser Tudo. uma espécie de jornal nacional da IA, né? Porque o jornal nacional, o que que ele é, né? Na época ali, para quem assistia lá atrás, era um grande apanhado do que você precisava saber do que estava acontecendo no Brasil e no mundo que ia influenciar na sua vida, entendeu? Então foi isso que eu quis trazer em relação à IA. Então eu falo de todas as áreas, seja saúde, educação, tecnologia, ferramenta, eu pego o que teve de relevante mesmo naquela semana e trago para qualquer pessoa. Então meu público é literalmente qualquer um, entendeu? Qualquer pessoa, porque a IA vai impactar todo mundo, entendeu? Então eu tentei ser bem amplo e abrangente para mostrar o que realmente importa. E que dia e horário que sobe os Pois é, episódios? normalmente ele tá com horário meio intermitente ainda. Eu não consegui colocar uma rotina específica porque eu tenho viajado muito, às vezes atrapalha a rotina de gravação, mas toda semana sai um episódio com certeza. Eu tento fazer início da semana, às vezes sai um pouco depois, mas semanalmente ele sai. Eu tô trabalhando aí para deixar ele mais eficiente nesse sentido e ter o dia exato ali, talvez ter o episódio um pouquinho antes. Só que não dá para ter um pouquinho antes, né? Porque é notícia, entendeu? Então às vezes sai um negócio quente, né? Eu não posso colocar na terça um Negócio que já. episódio do ChatGPT, sendo que ontem lançou um negócio que mudou o mundo, sabe? Então é meio complexo, mas toda semana sai um episódio religiosamente. E como você vê essa guerra entre essas ferramentas, né? Porque são tantas que existem, Claude, Gemini, são tantas. Como que você enxerga essa guerra? Eu acho que o público é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom no seguinte sentido, né? Quanto mais concorrência, menor preço e mais qualidade, né? Porque você começa a ter um critério mais elevado para querer ficar numa ferramenta e as próprias empresas acabam tendo que melhorar o produto. E ruim porque a inteligência artificial é uma tecnologia muito perigosa a longo prazo, entendeu? Então, se o incentivo for faz a qualquer custo, mais rápido, sabe, mais barato e tal, isso pode dar problema lá na frente na hora de implementar, né? Porque eu acho que muito em breve a gente vai ter IA rodando em tudo, cara. Qualquer lugar, assim, qualquer sala como essa vai ter uma espécie de cérebro de IA que controla a sala e tal. E aí, se você pegar e colocar sistemas aí meio mal feitos, você pode ter defeitos em certas situações e tal, que podem ter impactos ruins. Só que o que acontece? A IA já virou segurança nacional, né? Você já vê ali que está virando uma guerra, É, literalmente, entre China e Estados Unidos. Então, tem muito mais do que apenas a qualidade e uso das ferramentas em si. Então, o Operator do OpenAI é sensacional, humanos da China também, os dois são agentes, só que são agentes que ainda estão numa fase inicial, na minha opinião. Eles conseguem fazer coisas que impressionam, mas você ainda não tem, de fato, às vezes, casos de uso reais muito relevantes no seu dia a dia. Como eu te falei ali um pouco antes, eu não conheço ninguém que fale pra mim assim, não, cara, eu não vivo sem o Operator, sem a Manus, sabe? Todo dia eu uso ele várias vezes, não. Você usa ele pra fazer uma coisa, você vê ele fazendo aquela coisa, você se impressiona, fala, caramba, ele faz mesmo. Agora, daí pra virar uma ferramenta extremamente útil no seu dia a dia, ainda vai demorar talvez alguns meses. Ela ainda erra um pouco, ela ainda como é que eu posso dizer, ainda é cara, né? Você gasta muito crédito para fazer tarefas simples, entendeu? Mas o potencial é enorme, tá? Então eu acho que é uma questão de meses até chegar num nível ali que a precificação, a entrega dela, a precisão vai atingir um ponto legal ali que aí vai virar uma ferramenta que todo mundo vai usar direto. Entendeu? Então e é uma guerra mesmo, como você falou. Então, é. China e Estados Unidos estão ali onde está as melhores ferramentas. Eu frequentemente me vejo trocando, assim. Às vezes eu tô usando uma de vídeo dos Estados Unidos, daqui a pouco eu vou pra uma chinesa, aí depois eu vou, sabe? Então, no geral é isso mesmo. Só que o que eu trago para as pessoas é, não fiquem tão preocupados com isso, que eu percebo que tem gente que fica ansiosa, né? Ai, meu Deus, mas eu não tô usando a melhor. Você não precisa estar usando a melhor. Você tá usando uma que te ajude. Se Exato. aquela tá te ajudando, ainda tá resolvendo o teu problema, legal. Quando você tiver um tempo, dá uma olhada no mercado, vê se não tem uma melhor, mas se ela já tá te ajudando hoje, tá ótimo. Você não precisa ficar, não, porque eu tenho que sempre estar com a melhor, da melhor, da melhor, porque nem existe isso, né? Pô, quantos softwares. O chat GPT já me ajudou a perceber que tinha software que eu precisava usar há anos e que eu não usava. Eu fazia à mão e o software já existia antes da IA. Entendeu? Não é nem IA. Às vezes você vai perguntar para ele, tem alguma IA que faça tal coisa? Hoje mesmo eu ajudei uma pessoa. Ele falou assim, tem alguma IA que junte vários PDFs e tal? Eu falei, não sei, mas eu conheço
um software que faz isso muito bem. Vai lá no I Love PDF, ele junta vários PDF para você e ele não precisa de IA para isso. O cara, resolveu e tal, sabe? Então as pessoas já estão até achando que é IA que faz tudo e nem sempre é, entendeu? Então Acho que a dificuldade é porque existem muitas, né? Hoje você tem ideia de quantas ferramentas de IA existem? cara, para mais de 40 mil. Tá, porque tem sites agregadores ali, um dos maiores que eu conheço tá batendo esse número aí, 37 mil ferramentas, e todo dia lançando várias outras. Isso só vai aumentar, porque o que está acontecendo, o vibe coding que eu te falei, está permitindo que cada vez mais pessoas peguem aquela ideia que você tinha lá, que você não tinha um programador para fazer, e você mesmo vai lá e coloca ela em pé. Entendeu? Às vezes um protótipozinho básico e tal, mas que funciona. Né? Então, a quantidade de ferramentas de IA que vão surgir, que estão surgindo por dia, só vai aumentar. É uma É. curva que vai ficar enorme. Eu Daqui a acho que pouco vão essa que ser é a grande centenas dificuldade. de São milhares. muitas, né, algumas são mais simples, outras às vezes mais complexas, algumas te dão um bom resultado, outras nem tanto. Daí eu acho que as pessoas vão talvez perdendo um pouco o interesse por causa disso, E né? é por isso que eu acho que o curador vai ter um papel enorme nisso, Também que acho, é um dos papéis que eu também acho. faço, entendeu? Que vai ter que ter alguém que vai estar. Você não vai ter tempo. Que nem filme hoje. A minha esposa segue um monte de gente em TikTok, Instagram que recomenda filme, entendeu? Se você adorou esse filme, assiste esse aqui, entendeu? Talvez no futuro até a própria IA faça isso, mas ainda não chegou lá, acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque não é unificado isso, é uma base de dados muito extensa. Agora, é isso, né? A pessoa vai querer, por exemplo, uma pessoa que está no dia a dia usando, ela vai dizer, pô, qual é que a empresa de tal área está usando, cara? Ao invés de ela ter que ir lá e se mergulhar num mar de milhares de ferramentas para tentar achar melhor, ela vai perguntar para alguém que já está usando, alguma que já resolva, entendeu? E ela vai usar aquela lá e acabou. Tá? Então, eu acho que esse acaba sendo um excelente caminho, ao invés de você ficar pesquisando, É, né, conversar com alguém que já esteja usando exato. e essa pessoa te dizer ali, porque já vai te poupar um trabalho enorme, entendeu? Enfim. E para quem hoje, para todos esses profissionais que ainda não estão usando a inteligência artificial, que recado você daria para essas pessoas? Que o melhor dia para ter começado era ontem, né? Entendeu? Porque já é uma realidade, não é, é o futuro, não, não. Já é o passado, na verdade, tá? Já está sendo usado, por exemplo, há 2 anos. E é assim, no início é uma janela de oportunidade, a janela de oportunidade vai achatando, até que ela vira o padrão, e daqui a pouco você está, na verdade, atrasado por não estar usando. Né? A janela de oportunidade está reduzindo. Então, quem está aprendendo a usar hoje ainda está pegando oportunidade. Coisa assim que só de você saber que a ferramenta existe, você ganha vantagem sobre os seus concorrentes. Entendeu? Mas isso já está diminuindo a cada dia que passa. E quanto mais tempo você demorar, menor a janela, ou daqui a pouco você vai estar só correndo atrás para se enquadrar no padrão do mercado, e daqui a pouco você vai ser que nem o cara hoje que não sabe usar computador. Entendeu? Esse cara não consegue emprego em lugar nenhum. Né? Então é essa escolha. Você quer estar na É. oportunidade, no padrão ou correndo atrás, entendeu? Uma vez eu fui num evento do Salesforce e vi uma palestra com um gráfico que me chamou a atenção, que em 5 anos a inteligência artificial vai estar tão avançada que quem quiser começar talvez tenha dificuldade até de começar a compreendê-la, né? Vai ter até dificuldade de começar a usar. Com certeza. Tem o Noah Harari, Yuval Harari, né? Aquele cara que escreveu o livro Sapiens. Ele fala que ele acredita que talvez nas próximas décadas a gente vai ter uma classe de inempregáveis, que são pessoas que simplesmente ficaram tão para trás na tecnologia que não precisa, ela não consegue mais arrumar trabalho, entendeu? Sabe? Talvez só um trabalho de braçal muito bizarro, porque trabalho de computador a IA vai fazer, ela não sabe usar IA, sabe? É como uma pessoa que hoje, às vezes, tem mais idade e não sabe usar um aplicativo de banco, entendeu? É, Sabe? Ela já ficou muito exato. para trás, ela já começa a ter medo, ela já não. Por mais que ela conseguisse, se ela tentasse, ela criou um bloqueio mental, assim, entendeu? Então talvez isso aconteça também de fato, né? Então, de novo, por isso que eu falo assim, que às vezes é mais do que um dever prático, né, eficiente, porque eu vou ganhar dinheiro, mas às vezes é até um dever em termos de ajudar sua família, né, pessoas que estão próximas de você, porque você inspira os outros quando você começa a usar também, Sem e aí são dúvida. pessoas que daqui a pouco vão estar também no meio desse mundo já usando e tal, e talvez não vão ser as que vão estar do lado errado da estatística, entendeu? Porque você acabou inspirando as pessoas a usar. É uma boa dica também é compartilhar, né, os seus resultados, porque isso Totalmente, motiva totalmente, muito, né? totalmente. E isso, inclusive, dá muita oportunidade, porque as pessoas têm uma mania, né, de pegar o que elas não conhecem e levar para um negócio de expertise, né? Então, eu tive vários alunos assim que chegaram na empresa e começaram a usar o ChatGPT, mostrar para os outros, aí automaticamente viraram um expert da empresa em ChatGPT. Aí o próprio aluno dizia, cara, mas eu não sei. Eu falei, não, mas agora você vai ser, cara, estuda aí, entendeu? Porque o que vai aparecer de oportunidade, os caras vão começar a te chamar para treinamento, daqui a pouco toda empresa vai precisar ter uma pessoa de inovação lá dentro, de IA, que talvez seja o tal do Caio, né, que falam, né, que é o Chief Artificial Intelligence Officer. Vai ser o cara que o papel dele vai ser estar dentro da empresa, olhando para tendências e trazendo essas tendências para dentro da empresa. E aí talvez dirigindo esses projetos, né? Eu imagino que uma pessoa assim de inovação
barra projeto, barra negócios, entendeu? Que o papel dela é ficar pesquisando e trazendo isso e acompanhando os projetos internos da empresa. Pode ser você, entendeu? A pessoa que está ali, que está usando ali o chat GPT no dia a dia, daqui a pouco, porque não tem uma faculdade É, disso, entendeu? A exato. empresa, às vezes, vai querer investir em você, vai dizer, o que que você precisa, cara? Quer um curso de projeto? Eu pago para você, entendeu? Aí daqui a pouco você é o cara que está lá, que vai ser uma das posições mais importantes das empresas, É. entendeu? E começa com isso, começa com você usando o chat GPT e mostrando para seus colegas, o pessoal dizendo, ô, fulano é virado, né? Cara, já tá fazendo um monte de coisa e tal, entendeu? Porque aí daqui a pouco vem para a segunda etapa, que eu vejo empresas, o comitê, né? As empresas estão, antes delas terem essa pessoa, elas montam um comitê, né, das pessoas que vão ajudar a empresa a tomar decisões. Aí daqui a pouco você já está lá no comitê, junto com a diretoria da empresa ali, sabe, ajudando, assim, participando de reuniões que você nem imaginou que ia participar. E daqui a pouco, cara, a gente vai ter que terceirizar isso para alguém, ô, fulano, quer assumir esse cargo aí, entendeu? É. Então tem muita oportunidade. Legal, Danilo. Muito obrigado aí pela sua presença. É Foi um isso. bate-papo muito legal. É um tema bastante amplo, né? Então daria pra gente ficar Ah, horas aqui parece até que é rápido, conversando. né? Passa num segundo. Mas obrigado, Enfim, viu, pela sua é isso. Eu presença. que agradeço mais uma vez aí, Claudio, o convite. Então, se você gostou desse bate-papo, dê o seu like, deixe aí também o seu comentário, a sua opinião sobre a evolução da IA, você está usando, não está usando, as dificuldades que você tem, e faça contato também com o Danilo, né? Eu acho que vale a pena acompanhar o trabalho dele, o podcast, também os cursos, a mentoria que ele dá são muito bacanas também, então super recomendo para você. E se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre um episódio semanal do seu podcast Arte de Vencer. Obrigado e até o próximo.